dos países, né? De que forma os países eles se desenvolvem, de que forma a gente pode classificar os diversos países no mundo, tá? Há uma grande dificuldade, adiantando, a gente tem hoje uma grande dificuldade de organizar os países em grupos de acordo com o seu desenvolvimento. Alguns países alcançaram um grande desenvolvimento a partir das suas revoluções industriais, como a Inglaterra, como a França, a Alemanha, o próprio Estados Unidos, o Japão em outro momento, mas os países que eram considerados países subdesenvolvidos ou países do terceiro mundo são em grande número e a gente tem uma certa dificuldade para classificá-los, tá? Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre alguns órgãos internacionais, alguns organismos internacionais que tentam classificar os diversos países do mundo em subgrupos, em grupos de acordo lá com o seu desenvolvimento, usando critérios dos mais variados, tá? Na tentativa de agrupar, na tentativa de fazer uma nova regionalização do espaço mundial, tá? Essa regionalização do espaço mundial que ao longo do século XX mudou algumas nomenclaturas e a gente vai tentar entender então a partir de agora essas diferentes nomenclaturas. A gente vai falar também a partir de agora sobre o desenvolvimento humano, tá? E como a gente pode resgatar essa questão das condições da sociedade, das condições da maior parte da população dos países e classificar a partir também de critérios sociais, não só os econômicos, como sempre são colocados como principal critério de classificação. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco dessa regionalização do espaço mundial e de que forma a gente pode colocar os países nos diferentes grupos, né? E quais são os critérios para a gente utilizar esses diferentes grupos, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai tentar falar um pouco sobre desenvolvimento, tá? Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, tá? Humano, tá? E a gente vai ver alguns conceitos importantes e alguns conceitos, inclusive, de desenvolvimento econômico, que é a primeira parte aqui da nossa aula sobre desenvolvimento, beleza? Bom, então vamos falar um pouco sobre alguns conceitos e algumas palavras que eram utilizadas para classificar diversos países, tá? Principalmente aqueles países que a população tinha problemas sociais, sobretudo, tá? Duas palavras aqui, na verdade, que eram utilizadas, que eram bastante utilizadas e hoje cada vez mais estão entrando em desuso, eram as palavras subdesenvolvimento e terceiro mundo, tá? É importante dizer que essas palavras elas foram cunhadas ali após a Segunda Guerra Mundial para definir aqueles países que eram classificados como países que não apresentavam desenvolvimento econômico ou que não apresentavam, por exemplo, um desenvolvimento industrial mais avançado. Tá? E, além disso, esses países chamados subdesenvolvidos e países do terceiro mundo, tá? Eles tinham apresentavam condições de vida das suas populações de uma maneira muito abaixo dos chamados países desenvolvidos. Tá? Então, a população apresentava mais condições de vida, ou seja, os problemas sociais desses países eram grandes em relação aos países desenvolvidos. Então, cunhou-se esses termos subdesenvolvido, terceiro mundo, de acordo com diferentes classificações. Tá? Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos e das últimas décadas, essas expressões elas vão cair em desuso em função de serem palavras que os próprios países subdesenvolvidos do terceiro mundo não querem mais usar, porque ela ficou uma palavra pejorativa para classificar esses países. Tá? Então, elas foram trocadas, por exemplo, por país em desenvolvimento. Então, países que eram considerados países do terceiro mundo ou subdesenvolvidos, agora muitos organismos estão utilizando a palavra em desenvolvimento. O organismo principal que utiliza esse termo, país em desenvolvimento, é a própria ONU, tá? Para tentar classificar esse grande grupo de países. Tá? Se a gente for elencar que são mais de 200 países que estão classificados dentro desse grupo de países em desenvolvimento.
desenvolvimento e que antes eram classificados como países subdesenvolvidos ou países do terceiro mundo, tá? Antes é importante a gente fazer um pouco do histórico dessa palavra, principalmente da questão do terceiro mundo. Esse termo terceiro mundo ele vai ser criado num artigo por um economista em 1952, tá? Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, para tentar fazer uma classificação, uma regionalização de alguns países. Ele dizia, e os economistas que os seguiram, falavam que os países do primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos, aqueles que já tinham apresentado um grande desenvolvimento, sobretudo a partir das suas revoluções industriais, aqueles países que já adotavam a indústria como principal característica econômica, como o Reino Unido, como a França, como a Alemanha, como o próprio Estados Unidos, como o Japão, que a gente já falou, que eram países que tinham uma industrialização já feita há muito tempo, tá? Ou seja, uma industrialização mais uma industrialização que a gente tem mais assentada, durante que passou muito mais tempo, que se desenvolveu há muito mais tempo. O próprio Reino Unido, a gente já discutiu isso em outras aulas, ele fez a sua revolução industrial lá no século XVIII e passou por um grande desenvolvimento ao longo dos anos. Então, esses países que tinham um certo desenvolvimento econômico, e eram países capitalistas, foram colocados então no grupo de países desenvolvidos ou países de primeiro mundo nesse caso, tá? Nesse conceito de países de primeiro e segundo mundo. E durante após a Segunda Guerra e durante a segunda metade do século XX, a gente vai ter a chamada Guerra Fria, né? Aquele mundo bipolar, que a gente já estudou também em outros momentos. Esse mundo bipolar, ele tinha, de um lado, esses países desenvolvidos capitalistas e tinha, de outro, os países socialistas, ou seja, que tinham outro regime econômico, social, que tinham outras características bem diferenciadas em relação ao seu desenvolvimento econômico. Tá? E aí esses países que eram alinhados sobretudo à União Soviética durante após a segunda metade, após a Segunda Guerra Mundial e na segunda metade do século XX, a gente vai colocar esses países como um grupo de países socialistas. Tá? Então, de um lado a gente tem o primeiro mundo, que eram os países capitalistas desenvolvidos, de outro a gente tem no segundo mundo os países socialistas alinhados à União Soviética. Tá? E há muitos outros países que não eram considerados desenvolvidos, não eram considerados também países socialistas alinhados à União Soviética, então era um grande grupo de países que foi classificado então como países do terceiro mundo, tá? Então esses países do terceiro mundo eram aqueles que apresentavam o menor desenvolvimento, o menor crescimento econômico, tá? Sejam eles capitalistas ou sejam eles socialistas, tá? Mas que não estavam alinhados a esse desenvolvimento do capital ou ao desenvolvimento do socialismo ligado à União Soviética. Tá? Então, países do primeiro mundo, países que eram países capitalistas desenvolvidos, e países do segundo mundo eram países socialistas alinhados, sobretudo, à União Soviética, e países do terceiro mundo, tá? Esses países do terceiro mundo que eram um grande número de países que não apresentavam crescimento econômico. É interessante dizer que esses países do terceiro mundo, eles eram, grande parte deles, ou a maior parte deles, eram colônias dos países desenvolvidos ao longo da sua história. Tá? Alguns deles conseguiram a independência lá no século XIX, outros conseguiram essa independência só no século XX, como por exemplo os países africanos e alguns países asiáticos, a gente já falou um pouco sobre isso também, que foi a partir lá do imperialismo europeu e após o imperialismo europeu que esses países conseguiram a sua independência. Tá? Muitos países da África subsaariana, muitos países asiáticos que eram considerados países do terceiro mundo. Tá? Esse grupo de países também tem os países da América, que já lá no século XIX já tinham conseguido a sua independência dos europeus, principalmente. Tá? Então, todo esse grupo de países eles apresentavam um crescimento econômico abaixo, não tinham uma industrialização
grande, tá? Alguns deles já apresentavam um processo de industrialização, tá? Como os países da América do Sul, da América Latina, tá? E alguns países já apresentavam uma certa industrialização, mas a maior parte dos países considerados do terceiro mundo eram aqueles países que exportavam, sobretudo, matérias-primas ou produtos da sua agricultura. Ou de extrativismo, enfim, tá? Então eram países que ainda exportavam muita matéria-prima, ou seja, aquela questão da colonização ainda era muito enraizada dentro desses países considerados do terceiro mundo, ok? Então essa nomenclatura, primeiro, segundo e terceiro mundo, tem muito a ver com esse período após a Segunda Guerra Mundial, nesse período da Guerra Fria, tá? E esse termo, como eu já falei, ele entrou em desuso exatamente por se tornar um termo pejorativo, de falar que determinados países são do terceiro mundo, sobretudo para aqueles países que já têm um crescimento econômico, sobretudo para aqueles países que têm uma certa industrialização. Como exemplo, o próprio Brasil, a Argentina, o México, a própria África do Sul, hoje em dia, alguns países da Ásia também são considerados países em desenvolvimento, porque já fizeram seu processo de industrialização durante o século XX, tá? E apresentam um certo crescimento, um certo potencial de crescimento econômico. Tá? E aí, esse termo terceiro mundo está ficando aí para trás, ele se torna pejorativo quando a gente trata de determinados países. Professor, mas então todos esses países considerados do terceiro mundo, eles estão se desenvolvendo? Alguns não. A gente ainda tem graves problemas, sobretudo na África, mas também na Ásia, e por que não dizer na América, como por exemplo o Haiti, que tem ainda graves problemas econômicos, né? E também, de forma pejorativa, são classificados aí como países do terceiro mundo, beleza? Mas essa nomenclatura ela está entrando em desuso exatamente em função da gente ter essas características desses países, tá? Então ainda tem países, não que a pobreza extrema, sobretudo nos países da África e da Ásia que conseguiram sua libertação só durante a segunda metade do século XX, não exista, tá? Ela ainda existe. Só que dentro desses países que eram considerados do terceiro mundo ou desse mundo subdesenvolvido, alguns já começam a se destacar e começam a ter um crescimento econômico já interessante, bastante grande. E as próprias condições das suas populações também começam a melhorar. Tá? Mas, como eu falei, tem um grupo de países dentro desses que eram classificados como terceiro mundo que ainda tem graves problemas sociais, que está ainda a sua população em extrema pobreza, beleza? E, além disso, a própria economia de muitos países, né, como eu falei e vou repetir, os países da África subsaariana, por exemplo, ainda dependem muito das suas atividades econômicas ligadas ao extrativismo, ligada à agricultura, por exemplo. Ok? Bom, gente, então, como eu falei para vocês, a gente tem dentro desses países considerados em desenvolvimento, ou aqueles países que eram considerados subdesenvolvidos, eles têm um número muito grande de países, então tem uma heterogeneidade muito grande dos países chamados em desenvolvimento, ou seja, há uma quantidade muito grande de países com diversas características para a gente agrupar dentro de um só país. Tá? Dentro de um só conceito, perdão. Então, vários organismos internacionais tentam classificá-los, tentam colocar esses países dentro de determinados grupos. Tá? A ONU, por exemplo, eu trouxe aqui uma das classificações, um tipo de classificações desses países hoje. A ONU, por exemplo, classifica os países em países de acordo aí então com seu processo econômico, tá? Então, países que apresentam, por exemplo, rápido crescimento econômico, hoje estão recebendo o nome de países emergentes. Esse termo, inclusive, a gente ouve bastante por aí, tá? Chamados países emergentes, ou seja, aqueles países que têm um crescimento econômico bastante rápido aí nas últimas décadas e podem vir a ser países desenvolvidos, caso melhorem algumas questões, tá? Porque além da questão econômica, as condições de vida da população
população também são consideradas nesse quesito, tá? Então, por exemplo, muitos países têm grandes economias, mas em termos de condições sociais da sua população ainda deixa muito a desejar. A gente não precisa ir muito longe. O Brasil é um exemplo desses países emergentes. O Brasil tem uma economia, uma das economias mais fortes do mundo, está figura aí sempre nas últimas décadas entre as 10 maiores economias do mundo. No entanto, a sua população ainda sofre graves problemas em termos educacionais, em termos de saúde, em termos de saneamento básico, tá? Então, no conjunto geral dessas características, a população brasileira ainda padece de vários problemas, tá? Então, por isso a gente não pode caracterizar tanto esses países como desenvolvidos, tá? Ainda como desenvolvidos, apesar da sua economia ser bastante forte, inclusive em termos globais, tá? Então, outros países também, como por exemplo a Coreia do Sul, ela já figura em grupos de países desenvolvidos, mas a gente também sabe alguns problemas que tem economicamente a sua população, né, em termos sociais, tá? Então, muitos filmes, inclusive, mostram essa característica, né? A gente vê um pouco do cinema brasileiro. Quem vê um pouco do cinema brasileiro mostra um pouco dessa diversidade, dessa questão do desenvolvimento, do crescimento econômico no Brasil, e, ao mesmo tempo, a gente ter graves problemas, tá? Então, a gente consegue colocar esses países como emergentes pelo seu crescimento econômico. Porém, as questões sociais ainda figuram como importantes dentro desse quesito, tá? Outros países que a ONU coloca apresentam graves problemas socioeconômicos e piores índices de desenvolvimento humano. Eles vão ser chamados, então, piores até do que os emergentes, né? Vão ser chamados de países menos desenvolvidos pela ONU. Viu aqui, ó? Então, a ONU está colocando aqueles países que eram considerados subdesenvolvidos ou do terceiro mundo, tá? Está tentando fazer uma subclassificação desses países, tá? Então, países em desenvolvimento, eles podem estar aqui em dois tipos, né? A gente tem os países considerados emergentes, que a ONU vai classificar como em desenvolvimento, tá? E países menos desenvolvidos. Eu trouxe para vocês aqui um mapa dessa classificação da ONU, mostrando aqui as características, para a gente ver as características de forma globais, onde estão localizados a maior parte desses países, segundo essas novas classificações e essa classificação nova da ONU, tá? A gente tem aqui os países menos desenvolvidos, tá? Esses países menos desenvolvidos, em grande parte estão aqui na região da África, tá? Da África subsaariana, aqui nessa região. A gente tem alguns países da Ásia também aqui classificados como países menos desenvolvidos, tá? Então a gente tem países asiáticos e aqui a gente tem um país da América também aqui que é o Haiti, tá? Também aqui na América Central também classificado como um país menos desenvolvido. São países que eram daqueles países que demoraram um pouco para sua independência em relação aos países desenvolvidos, tá? E apresentam graves problemas socioeconômicos, piores índices socioeconômicos, então. Só para vocês terem uma ideia, esses países menos desenvolvidos que são classificados pela ONU, ou seja, os países mais vulneráveis, os países mais pobres, estão 48 países no total, tá? 34 desses países menos desenvolvidos estão localizados no continente africano, 13 na Ásia e no Pacífico, portanto, nessa região aqui da Ásia e do Pacífico, e um país na América, que é o Haiti, como eu falei para vocês. Então, a gente tem nos vários continentes do mundo, a gente vai ter também esses países menos desenvolvidos, tá? Não falei Europa, né? Então, a maior parte estão aí, né, no continente africano, no continente asiático,
e um na América, que é o Haiti, tá? Então, esses são os considerados menos desenvolvidos. Então, tem graves problemas sociais, tem graves problemas humanos, tá? E são muito mais, a sua população é muito mais vulnerável. Então, esses são o grupo de países de economias menos desenvolvidas, ok? E os países em desenvolvimento, outros organismos chamam esses países de emergentes, tá? A ONU classifica alguns países como vários países como emergentes, outros organismos internacionais, o próprio Banco Mundial e também revistas econômicas como a Financial Times, ela colocam alguns países como chamados em emergentes e eles divergem um pouco esses organismos em termos de quais são os emergentes ou não. Por exemplo, aqui os países em desenvolvimento, que a ONU coloca como desenvolvimento, que a gente pode colocar também como países emergentes, ela tem uma classificação bastante grande. Vários países estão nessa categoria. Ó, o próprio Brasil, a Argentina, tá? Esses países da América do Sul também, como Colômbia, alguns países da América Latina, como o México, são classificados então como países em desenvolvimento, ou seja, países que têm uma evolução econômica nos últimos anos, tá? E eles também estão presentes em vários continentes. Aqui na África, por exemplo, a gente pode destacar a África do Sul, tá? Aqui a Índia, aqui na Ásia, a própria China, países como a Coreia, países aqui também da Ásia e do Pacífico são classificados como emergente, ok? Ou seja, tem um crescimento econômico nas últimas décadas, um crescimento econômico bem interessante, tá? Então estão crescendo economicamente, estão apresentando também melhores índices sociais da sua população. A ONU ela classifica também alguns países como países de economia em transição. Quem são esses países de economia em transição? São países que eram socialistas até o comecinho da década de 90, né? Então, até a década de 80, início da década de 90, alguns países eram países socialistas, ou seja, tinham uma economia integrada principalmente à União Soviética. E hoje, né, quer dizer, a partir da década de 90, início do século 21, eles vão passar por uma transição para a economia capitalista, tá? Então, muitos países, por exemplo, aqui do leste europeu, que eram socialistas até aquele momento da Guerra Fria, a partir de agora eles estão numa economia em transição, eles estão mudando os países para outra característica econômica que é ligada ao capitalismo. Não é à toa que muitos desses países do leste europeu, por exemplo, hoje integram a União Europeia, que é o bloco econômico mais forte do mundo, mais integrado, tá? O bloco econômico que tem essa maior integração entre os países, e um bloco econômico, obviamente, de uma característica capitalista. Então, esses países eles passaram por essa transição econômica, eles são economias de transição, tá? Que tem fazendo reformas econômicas de cunho capitalista, obviamente, então já que estão em transição, tá? Se vocês observarem aqui, ó, na parte leste da Europa, tá? Vários países aqui são classificados, esses países classificados em economia em transição, tá? Então estão fazendo uma transição para o capitalismo, tá? E, obviamente, a ONU também classifica aqui os países desenvolvidos, perdão, tá? E a maior parte deles estão aqui no hemisfério norte, tá? Como os Estados Unidos, a economia mais forte, o próprio Canadá, muitos países da Europa, que pertencem aqui à União Europeia, são considerados países desenvolvidos, tá? Com exceção aqui da Austrália, que está no hemisfério sul, a maior parte deles está no hemisfério norte, tá? São os países considerados desenvolvidos, ou seja, que têm um grande crescimento econômico, que têm um desenvolvimento econômico há muito tempo, fizeram sua industrialização e as condições de vida da sua população também são as melhores dentro desses países, tá? Desenvolvidos. Ela colocou aqui nesse mapa, a ONU classifica aqui alguns países sem dados, que a gente não tem dados suficiente para mostrar se eles são países em desenvolvimento, transição, enfim, tá?
são poucos países aqui que a gente classifica como que não tem uma certa classificação, que não apresentam dados, que não mostraram dados suficientes para a ONU para determinar o seu desenvolvimento. Então, a ONU classifica aí, ó, entre países desenvolvidos, economias em transição, que eram países socialistas que passando por reformas capitalistas, os em desenvolvimento, que são aqueles que têm um crescimento econômico bastante interessante nas últimas décadas, que a grande parte da sua população começou a melhorar suas condições de vida também, e os países menos desenvolvidos, classificados pela ONU, aí, que na sua grande maioria estão na África e na África subsaariana, beleza? Não esqueçam disso. Bom, gente, então como eu falei, estou falando para vocês, a gente tem uma dificuldade muito grande de classificação de países, tá? Então, alguns órgãos, alguns organismos, algumas publicações internacionais, elas têm dificuldade, então, em colocar, em agrupar esses diferentes países, sobretudo esses países que são considerados ainda em desenvolvimento, em determinados grupos, tá? Então, cada organismo aí adota um critério. Falei para vocês ainda há pouco que a ONU adota lá os seus critérios econômicos, sociais para elaborar a sua classificação, tá? Eu trouxe aqui uma outra classificação, outro tipo de classificação que também é importante, principalmente para o mundo econômico, que é a classificação da revista Financial Times, tá? E ela classifica de uma maneira diferente, coloca os países em grupos diferentes, em outros tipos de grupos, tá? E ela coloca como economias, por exemplo, desenvolvidas, basicamente aquelas que a própria ONU classifica como desenvolvidas, que a gente falou no slide anterior, tá? Que são os países ali do hemisfério norte, países que já tiveram a sua industrialização já há muito tempo, tá? Obviamente aqui preciso falar da Austrália, aqui numa exceção do hemisfério sul, tá? São economias desenvolvidas. Nesse caso das desenvolvidas, essas diferentes publicações, diferentes organismos concordam bastante, mas aqui nesse outro grupo, ó, no grupo dos em desenvolvimento, ele já se diferencia aqui. Por exemplo, eles não colocam como países em desenvolvimento, como colocou a ONU. Aqui a Financial Times coloca como países emergentes, utiliza aí esse termo emergente. O próprio grupo G20 também, das 20 maiores economias do mundo, eles também colocam também esse termo emergente e vê que muda um pouco aqui nesse panorama, muda um pouco esse cenário aqui de economias, tá? Por exemplo, aqui nessa publicação, o Brasil é considerado um país emergente, tá? O Peru aqui na América do Sul é considerado emergente, a Colômbia aqui na América do Sul também é considerada emergente, o México, mas nem todos aqui da América do Sul, por exemplo, como na publicação da ONU, são considerados países emergentes ou países em desenvolvimento, como a ONU coloca. Tá? Então, eles utilizam alguns outros critérios. Aqui a Financial Times utiliza principalmente critérios econômicos, de importância da sua economia, tá? De importância do seu produto interno bruto, por exemplo, tudo que é produzido dentro dos países. Tá? E aqui vários outros países entram como países emergentes. Ó, aqui na África, a própria África do Sul, tá? Aqui na Ásia, a Índia, a China, a própria Rússia, que é lá no outro grupo, é classificado como país é, é classificado lá como país em transição, aqui ela é colocada como país emergente, tá? Essa coisa, então, dos países socialistas ficou um pouco para trás aqui, se a gente for classificar, então, se a gente for olhar essa classificação da Financial Times, por exemplo, que todo ano eles fazem essa classificação, é um anuário de países, tá? De classificação de países. Então, eles colocam os países emergentes e colocam alguns outros países considerados como países de fronteira. Tá? Países de fronteira. O que seriam esses países de fronteira? São aqueles que ainda precisam apresentar crescimentos econômicos, ainda precisam ter um crescimento econômico. Tá? São aqueles que já apresentam determinadas características econômicas importantes que podem chegar a ser países emergentes, tá? Estão próximos então desses países emergentes, ou seja, que apresentam nas últimas décadas uma certa crescimento econômico, tá?
mas não podem ser considerados ainda emergentes, né? Porque não tem um crescimento, não tem uma certa industrialização, por exemplo, sendo desenvolvida nesse país, tá? E ela coloca os outros, e essa Financial Times coloca então um grupo de países, esses países com mais problemas econômicos, problemas sociais, como não classificados. Então, eles classificam basicamente aqueles que têm um certo desenvolvimento, os desenvolvidos, os emergentes, tá? E as economias de fronteira, ou seja, que estão também num outro grupo de países aí em crescimento, mas não podem ser considerados emergentes ainda. Vejam que é, todas essas publicações então tentam fazer uma certa classificação desses diversos países, dessa heterogeneidade completa dos países em desenvolvimento. Tá? São muitos países, são países que têm classificações das diversas. Então, algumas publicações colocam alguns países como emergentes, outros colocam eles como em desenvolvimento, outros colocam eles como menos desenvolvidos, enfim. Tá? Então, são as várias tentativas de classificação. As mais importantes talvez sejam essa da ONU, tá? Talvez seja essa classificação, as classificações, por exemplo, do Banco Mundial, de algumas revistas, algumas publicações também, como da Financial Times. Tá? Então, há uma diversidade muito grande de países e há uma dificuldade também em classificar esses países. Tá? Vou usar como exemplo três, principalmente aqui. Ó. Pensa na Coreia do Sul, que é um país que já integra a OCDE, que é a Organização dos Países Desenvolvidos no Mundo. Só que a Coreia do Sul, ela apresenta graves problemas sociais da sua população. Ela tem um crescimento econômico, ela tem uma produção tecnológica nacional muito grande, eles exportam muitos produtos, principalmente tecnológicos. Em compensação, a sua população ainda sofre graves problemas econômicos. Tá? Para quem não viu, pode ver o filme Parasita, que ganhou o Oscar aqui, inclusive, desse ano, que ele mostra a diversidade da população, os problemas sociais de grande parte da população da Coreia do Sul, em contraposição às classes mais favorecidas dentro desse país. Ou seja, a gente está vendo que há uma diversidade muito grande da sua população e que há um grande problema econômico. Tá? Há uma desigualdade social também muito grande num país que tem um crescimento econômico muito grande, tá? Que tem uma produção de tecnologia nacional muito grande, tá? E ao mesmo tempo tem graves problemas sociais. Tá? Então, como classificar a Coreia do Sul? Né? Por exemplo, ela faz parte do grupo dos países desenvolvidos, da OCDE. Em compensação, ela apresenta graves problemas econômicos. Então, para a ONU, ela ainda é uma economia em desenvolvimento, grupo de países em desenvolvimento, por exemplo. Tá? Então, a gente tem um outro país, a Romênia. Tá? A Romênia era um país ligado a União Soviética, por exemplo, ela tinha um regime socialista, sua economia socialista. Tá? Após a década de 90, após essa derrocada então da União Soviética, e o recrudescimento desse mundo socialista, a Romênia passou por graves problemas econômicos, mas em compensação ela apresenta a sua população apresenta índices muito grandes sociais, né, em termos educacionais, de saúde. Então, a Romênia, em termos econômicos, é um país atrasado dentro desse mundo capitalista, mas em termos sociais, ela é um país entre os países desenvolvidos. Ela apresenta índices índices sociais de países desenvolvidos. Tá? Então, como classificar a Romênia, por exemplo? Tá? Como classificar a Rússia, tá? Que era também um país do bloco socialista, integrava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? E foi a maior herdeira, então, da União Soviética. Tá? Então, tem um aparato econômico, tem toda uma formulação econômica que foi feita aí durante então, o regime socialista,
e hoje ela fez essa transição para o regime capitalista e é um país é, bastante importante, inclusive do ponto de vista bélico, né, de armamentos, ou seja, é um país que tem uma economia também muito forte, um país muito importante. Como classificar a Rússia? Coloco a Rússia em países em desenvolvimento, países emergentes, ou coloco ela como países desenvolvidos? Olha só a dificuldade, então, diante dessa heterogeneidade de países no mundo. Ok? Vamos continuar pensando sobre isso nas próximas aulas. Até mais!